Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, começando para valer agora, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, 8.1, vamos esquecer esse negócio de canal 8, né? 8.1 agora na era digital, para ficar muito mais legal. Ela é jornalista e produtora cultural. Tenho o prazer de conversar agora com Camila Costa, tá? Vamos falar sobre um evento que vai acontecer, o Varal do Livro, lá na UFAC. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Na verdade, nós vamos falar sobre o Vale Ler. É o Varal do Livro da Literatura. Será realizado no restaurante da UFAC no período de 26 a 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, é isso? Isso mesmo. Então ele vai ocorrer simultaneamente com mais 3 grandes eventos. Sim, a UFAC ela traz assim muitos eventos concomitantes, né, de diversas áreas, de diversas coordenações, e o nosso Varal do Livro da Leitura é mais um evento que vai estar aí abrilhantando os eventos da UFAC. Legal. No segundo bloco, daqui a pouquinho, eu vou conversar sobre a 8ª Semana de História, a 4ª Semana em favor da igualdade racial e o terceiro encontro interestadual Acre-Rondônia de História. Que bom, né? Vamos lá. Como é que vai funcionar isso na prática, Camila? Levando em conta que já é a 3ª edição, né? Isso. Então, o Varal do Livro e da Leitura, né, o Vale Ler, está na sua 3ª edição. É um projeto macro de fomento à leitura e de câmbio de livros impressos, né? Para a gente fomentar também a cultura de troca, de compra, de venda do livro impresso, né? É uma forma também de trazer um pouco de sustentabilidade, né? Uma vez que os livros que a gente recebe de doação, que não tem condições de fazer câmbios, a gente encaminha para projetos de reciclagem, a gente faz todo um filtro e também essa possibilidade de troca, de câmbio, né, entre pessoas, para que muitas pessoas tenham acesso ao maior número de bibliografias. Porque, na verdade, seja para se informar, seja para estudar, seja para por prazer de ler, a leitura aguça o nosso senso crítico. Sim, né? isso mesmo. Dinamiza todo o processo, nos dá mais conhecimento. É verdade. Né? E nós temos livros de todas as áreas, né? Livro de literatura clássica, livros infantis, mangás, HQs, que é uma novidade aí também que a gente tem, quadrinhos. Então, é uma programação... O Vale Ler, né? Cada edição tem uma programação cultural diversificada e tem também essa parte de livros, né? De troca e venda, que é o carro forte. Como que funciona, né? O Varal do Livro da Leitura é um projeto de extensão da Universidade Federal do Acre, é um projeto de fluxo contínuo, né? A gente tenta cada vez, em cada edição, melhorar, né? Aprender com os erros e cada vez mais melhorando. E como que funciona assim na prática, né? No espaço do restaurante universitário, onde tem um grande fluxo de alunos, e a gente também convida toda a comunidade externa que queira participar, a gente coloca os livros, a gente fica durante a semana inteira recebendo doações, a pessoa pode levar aquele livro que ela já leu e chega lá, ela troca por outro, ela pode comprar por preços mais acessíveis, preço de sebo, né? Então são livros que já foram lidos. Tem livros novos também, mas tem muitos livros de sebo, tem livros raros, tem livros de todo gosto, de todos os estilos. E a nossa parceria é com a SLA, que é a Sociedade Literária Acreana, e a ANS Livraria, que é a livraria de sebo, né? A SLA é também eu acho que é uma grande conquista nossa também, essa parceria com a SLA, porque além da programação cultural que eles levam, com a programação infantil, contação de história, dança, música, a gente também traz esse fomento à literatura acreana, que eu vi poucos projetos que trazem esse incentivo para a literatura acreana. Então, a gente leva autores acreanos, leva livros, poesia, livro de poesia, livro infantil. Alguns autores ficam lá durante as edições do projeto, aí tem o bate-papo com o autor, ele conversa, ele autografa o livro, ele conta um pouco sobre o livro. Então, tem diversos autores acreanos que participam da Sociedade Literária Acreana. Então, é um projeto muito legal, muito lindo, assim, bem abrangente, que traz todo esse resgate aí da leitura, da literatura, do incentivo à leitura mesmo. Por falar em resgate, vamos fazer uma espécie de resumo das 2 primeiras edições. Então, a primeira edição
Foi mais aquela edição de aprendizado, a gente teve a participação maciça dos alunos dos cursos da UFAC, do curso de letras, inglês, português, filosofia. Eles participaram ativamente e foi positivo nesse sentido. Na segunda edição, teve a participação das crianças de educação básica. A gente leva as crianças para dentro da universidade, para eles se familiarizarem uma vez. Isso, escolas públicas e privadas? Escolas públicas, a gente dá preferência para escolas públicas, né, que são crianças assim que não têm muitos acessos. Colégio de aplicação vai também? O colégio de aplicação ainda não foi. Não, o colégio de aplicação é de casa, tem que ir também. Mas ele vai sim, o colégio de aplicação vai, daqui uns dias vai ficar pertinho lá, vai ficar mais fácil. Mas enfim, a gente prioriza as escolas assim, porque a Pró-Reitoria de Extensão, ela cuida de algumas regionais e a gente prioriza essas escolas das regionais que a gente já tem projetos de extensão. E aí, o objetivo da Pró-Reitoria de Extensão, né, do extensionismo universitário, é justamente trazer a integração com a comunidade interna, com a comunidade externa. E eu acredito que esse projeto, ele agrega muito. Porque a gente recebe tanto os nossos alunos, como os alunos da educação básica, como a sociedade civil. Então, é bem abrangente. E aí, nessa segunda edição, teve essa questão, a gente trouxe os alunos, eles se ambientalizam com a universidade, a gente conta história, é bem interessante. Tá. Com base na retrospectiva das duas edições anteriores, qual a expectativa, qual a perspectiva para essa terceira edição? Essa terceira edição está bem especial. Nós teremos algumas surpresas. Assim, vou dar uma dica, mais ou menos voltado para essa área de HQs, mangás e quadrinhos. Nós teremos chargistas que vão participar, que vão ter um bate-papo com o chargista, vamos falar sobre a charge como forma de educação. Essa questão de cosplay, essa questão vai ser diferente. E a gente vai trazer mais crianças nessa edição, vai dobrar o número de alunos, uma vez que as escolas ficaram pedindo para participar. Acho que essas serão algumas das novidades. A gente também vai ter o palco livre, que é novo também. Na edição passada ele surgiu de uma forma espontânea. Dessa vez a gente vai inserir de uma forma mais institucionalizada, digamos assim. E vai ter tudo isso, assim, muitas novidades. Camila, por dever de ofício, eu sei o que é mangás, mas a maioria não sabe. Então explica aí, precisa ser de forma detalhada. Mangás, assim, é uma espécie de quadrinhos, digamos assim, né? Para quem não entende, que tem super-heróis, HQs, mangás, é como se fossem uns quadrinhos. Eu não sei também explicar muito bem, porque eu não sou muito fã de mangá. Mas eu sei que são quadrinhos. Mas eles têm origem geralmente no Japão mesmo, Isso, né? A japonesa, chinesa, eu sempre me lá confundo. Os orientais, né? Mas é lá dos orientes, lá eles têm, inclusive os cosplays têm a ver com os mangás. Então, são quadrinhos. Certo que eles atraem muito a criançada, né? Atrai muito, inclusive essa questão do gosto pelos mangás e pela cultura oriental tem emergido aqui no Acre, né? Tem, assim, o Anime Acre, que é um outro evento também voltado para essa área, que não é da UFAC, mas é um evento que mostra que esse gosto, né, por esse tipo de literatura, por esse tipo de coisa, está crescendo aqui no Acre. Os adolescentes estão curtindo muito. Tem colecionadores que participam lá conosco, né? Então eles trocam os mangás, os HQs, os quadrinhos deles. É bem interessante. Por falar em crescimento, daqui a pouco o evento cresce tanto que vai ter que sair lá do RU, né? O objetivo... Para não atrapalhar o pessoal que vai se alimentar. Exatamente. Por enquanto está dando para fazer Por enquanto está dando para mais. Tem crescido muito. É um fluxo de uma média de 1.200 pessoas por dia que visitam o Vale Lê. No final da semana, uns 5.000 a 6.000 pessoas participam. E o nosso objetivo é que nas próximas edições a gente possa fazer o Vale Lê itinerante, né, em espaços culturais da cidade e também nos núcleos e campos da universidade, nos municípios. Isso é importante porque com o fortalecimento e a popularização da internet, as pessoas não estão dando mais muita importância aos livros. Lamentável. Alguma coisa precisa ser feita. Nesse sentido, eu acho que vocês estão fazendo. Exatamente, assim. A parte, né, de vocês. A gente está até com uma campanha, né? Umas 5 livrarias da Saraiva fecharam, assim, tá diminuindo, então a gente tem tentado fazer esse resgate, porque tem muita gente que quer ali o livro impresso. Eu, por exemplo, só consigo ler ali o livro impresso, para mim é mais prazeroso, fazendo as minhas anotações, então eu leio muito, eu gosto muito de ler, e eu
tem muita gente ainda que gosta. Eu preciso voltar ao passado. Exatamente. O Brasil, agora só leio aqui. Exatamente. O Brasil é um país de não leitores, né? A gente não tem essa cultura. Então, seria não só resgatar, mas, assim, criar um atrativo mesmo, fazer com que as crianças... Por isso que é importante a gente trazer as crianças, para elas terem contato com os livros, para elas terem a alegria de ter o livro, né? Ver que aquilo ali é um presente. A gente faz brincadeiras e dá um livro como presente para as crianças, né? E aí eles, poxa, eu ganhei um livro de presente. Então, isso é uma pedagogia, assim, para melhorar. Eu estava vendo alguns livros, aí eu vi um que me chamou a atenção. Eu ganhei um livro de presente até da... Ela foi secretária de Educação do Estado e do município. Raimundo Soares é o chá, é professor também da UFAC. E aí eu fiz uma foto e mandei para ela. Lembra? Ela disse, lembro. Eu só não lembro a data que a senhora me deu esse livro. Foi em junho de 90. Tinha que ter feito. 28 anos, não está lá registrado, quer dizer. E é sempre bom você dar e receber livro de presente. Com certeza. Nós, como eu falei, nós temos livros raros. Uma vez uma pessoa doou um livro de um autor consagrado aqui no Brasil e o livro estava autografado por ele. O livro tinha mais de 100 anos. E aí a pessoa fez a reciclagem do livro e vendeu o livro por R$10 mil. Olha, virou uma peça valiosíssima. Vira uma peça de colecionador, né? Então, quando você ganhar, quando você comprar um livro que você for dar para alguém de presente, é um presente maravilhoso, você deixa lá a sua dedicatória, coloca a data, porque vira depois um tesouro. Hoje o livro já não é mais tão útil a mim, nesse caso, esse livro específico. Porque mas a época foi valiosíssimo, porque era o manual de redação do jornal Folha de São Paulo. Ah, sim. Hoje você tem acesso à internet, mas a época foi valiosíssimo, para mim foi fundamental. Sim. E para você ver, né? Ainda hoje a gente está usando esse mesmo manual. Sim. Como ele é importante, algumas adaptações, né? mas é valioso ainda. Conversei aqui com a Camila Costa, isso produtora cultural e jornalista. Formada também na UFAC? Sou formada na UFAC. Legal. Falamos sobre esse evento aí do Lê Livro. Vale Ler. Que é isso? Onde eu queria esse? Vale ler. Varal do livro e vale muito ler. Vale né? muito. Quem lê muito sabe mais. Com certeza. É a maior riqueza que a gente pode ter, né? Essa ninguém tira da gente. Ninguém tira. A não ser que a gente sofra uma lavagem cerebral. Né? Exatamente. Muito bem. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, o prazer foi todo meu. E eu espero vocês do dia 26 ao dia 30, lá no nosso restaurante universitário. Todos vocês estão convidados, sociedade civil, acadêmicos, crianças. Será um prazer receber vocês. A programação cultural está riquíssima. Espero vocês de todo coração. Muito bem. Depois do intervalo a gente dá sequência a esse assunto aí, viu? Tá. Vamos falar sobre a terceira semana de História. A 8ª semana de História, a 4ª semana em favor da igualdade racial e o 3º encontro interestadual de História, Acre e Rondônia. Isso tudo é extensão universitária. Também. Este assunto eu vou debater com a professora Tereza Almeida Cruz, professora de História, e com o acadêmico do curso de História, o Andrisson Ferreira. Em 2 minutos. Até já.